Alexandre Schwartzman, que está na capa deste vídeo, é um economista, parece que ele é judeu, tem assim uma paixão por Israel, acho até que é sionista, né? Porque ele desenvolve toda uma defesa das artimanhas de Israel, né? E trabalha dentro daquele quadro do Instituto Millennium. É um economista de direita mesmo. Agora, escreve na Veja. E é daqueles economistas que fazem aquelas apologias do cataclisma. O Brasil não vai dar certo. É interessante que ele fala isso para qualquer governo, né? Agora, quando entra um governo de direita, o governo de direita pode fazer qualquer coisa que aí não tem problema. E ele estava até pouco tempo dizendo que nós íamos terminar o ano numa inflação desenfreada, um caos. E nós terminamos o ano com a inflação caindo e vai cair mais ainda. Então o resultado é voltar a escrever na Veja e agora não falar de inflação. A inflação foi controlada aí pelo Banco Central, até onde pode ir. Mas o problema agora é, veja como o Brasil não cresceu. O PIB é pequeno. E aí é interessante porque o que fazer, já que o Brasil precisa se desenvolver, precisa crescer e não cresceu como ele quis? Aí os remédios são os mesmos para a história da inflação, são os mesmos para tudo. Quer dizer, muda o problema, aí o remédio é o mesmo. Parece que falta uma inteligência mínima, né, para esse tal de Alexandre. Ele sempre diz a mesma coisa, que eu vou repetir aqui para vocês, porque para nós é interessante olharmos este tipo de pensamento conservador, não só pelo ressentimento, pela ranzinzice, mas pela falta de inteligência mesmo, falta bom senso. Porque veja, ele diz que o Brasil não cresce porque é uma economia pautada no consumo. O presidente Lula, ele faz um ciclo, ou seja, a gente fica correndo no ciclo, mas não vai para frente. Mas como é que nós devemos ir para frente? Como é que a economia cresceria? Aí ele fala: olha, é preciso melhorar a produtividade do brasileiro. A produtividade do brasileiro é baixa. Tem que ter escolaridade, tem que ter tecnologia, tem que ter investimento. Não é interessante isso? Mas como é que nós vamos fazer isso? De onde nós vamos tirar o dinheiro do investimento? O problema é a dívida. Ela influencia no déficit público. Ou seja, o Brasil precisa, para fazer os seus gastos sociais, sempre estar ampliando a sua dívida. O Brasil não arrecada muito, tem que ampliar a sua dívida para fazer gastos sociais, para fazer populismo, para fazer a economia girar em falso. O problema é a dívida? Sim, a dívida é um problema. Mas o que ele não fala é que a dívida não é a dívida. A gente não amplia gastos por conta da dívida. A gente amplia gastos por conta de rolar a dívida, ou seja, dos juros altos. Bom, aí ele diz, de fato, tem que abaixar os juros.
Mas como é que a gente faz se a gente não puder abaixar os juros porque a gente tem que conter a inflação? Ah, é simples. Passe a ideia de rigor fiscal. Tá, ótimo, rigor fiscal. Como é que se faz isso? Parem de gastar. Para de gastar onde? Para os programas sociais? Para a economia? Para tudo? Quer dizer, é uma coisa interessante, né? Porque, de fato, nós temos um problema com os juros altos. Nós precisamos baixar esses juros para sobrar dinheiro para investimentos. Porque se você baixa os juros, os empresários falam, pera lá, agora sim dá para investir. Porque não só eu posso pegar dinheiro com juros mais baixos, mas também é interessante investir porque eu vou ter lucro, porque por enquanto é preferível comprar títulos do governo e lucrar só com o sistema financeiro. Então, nós sabemos disso. Mas como é que a gente, né, equaciona isso? Aí ele não vai pelo nosso lado. Ele vai pelo lado de simplesmente dizer, pare de gastar. A questão toda, gente, que ele não pode falar, é que se nós quisermos lidar com a dívida, se nós quisermos continuar pagando a dívida e rolar a dívida, se nós quisermos ter dinheiro em caixa para não ir para a ideia mais radical de uma auditoria da dívida, nós vamos ter que arrecadar mais. E como é que a gente arrecada mais se o PIB não cresceu? E se o nosso sistema de gastos é sempre o mesmo, ou seja, o governo dá dinheiro e o povo gasta, que é o que ele reclama. É que ele não pode tocar no problema que nós estamos tocando. Qual? O de ampliar a arrecadação, mudando o eixo da arrecadação. Ao invés de cobrar dos pobres, cobrar dos ricos. Aí sim, aí a arrecadação vai aumentar e o governo vai poder fazer políticas não só de assistência social, mas políticas que sejam políticas de ampliação da produtividade. Aí nós vamos poder investir em tecnologia, aí nós vamos poder investir na escolarização, aí talvez a gente consiga aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro como ele quer. E nós também queremos. Mas só que a maneira como ele quer é a maneira de fechar o país, parar tudo. E a maneira como a gente quer é a maneira de não parar, pelo contrário, ampliar o consumo, ampliar os impostos em cima dos ricos e não dos pobres. Aí nós vamos ter um Estado que não vai ser mais deficitário. E, inclusive, vai poder se dar o luxo de começar a ser mais rigoroso com a dívida. E dependendo do jogo político que ele desconsidera, que para ele não existe congresso de direita, né? Não existe política, e aí num jogo político um pouco mais favorável para nós podemos até começar, né, uma situação de forçar a baixa dos juros. Percebe, gente? Tudo está amarrado naquilo que ele não pode falar, que é que a nossa dívida é por conta da rolagem, que a nossa baixa produtividade
é por falta de investimento, mas por conta de que o próprio Estado não consegue puxar o desenvolvimento, porque o que ele arrecada é para pagar a dívida, e o que ele arrecada já deu no máximo, ou seja, ele já tira da população tudo que ele podia tirar, porque é sempre a mesma população, os mais pobres. Se nós invertermos, como o Haddad quer inverter, aí as coisas começam a andar. Há uma série de problemas com esse raciocínio da direita. O professor Dalmor, por exemplo, já pôs no papel uma série de gangrenas de dinheiro que poderiam ir para o Estado e não vão, mas que gente como o Alexandre não toca. Mas independentemente do artigo do professor Dalmor, o que eu quero dizer para vocês é: ou nós temos um Estado que arrecada com tranquilidade porque arrecada dos ricos, ou nós vamos sempre arrecadar só dos pobres, e isso é limitado. E, portanto, quem vai conseguir fazer investimento em melhoria de mão de obra para ter uma produtividade maior, tirando sempre dos mesmos que já deram tudo? Esta é a questão. Aí que entra o conflito classista. Ele não pode falar da maneira como a gente fala, porque ele representa os interesses das classes que estão ganhando com o sistema desta maneira. E o remédio que ele dá, o remédio de parar tudo, é o remédio que mata o doente. Mas ele não tem compromisso com isso. Por quê? Porque ele nunca vai estar no governo. O ressentimento dele de ter sido preterido e a falta de inteligência dele de poder olhar a partir de outras perspectivas determina sempre ele ficar falando a mesma coisa e perdendo sempre. A cada caos que ele anuncia e não acontece, ele tem que inventar um outro caos. E vai assim, com esta fantástica cabeça de ovo. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filomed, para a gente agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filomed. Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix.